Essa linda bolsa estilo clutch, que você pode usar assim como carteira de mão, ou no exemplo aqui eu vou usar uma alça de corrente removível. Vamos aos materiais? Bom, e para fazer essa bolsa eu usei esse fio aqui, que é o fio Antúrio da Vanessa Maio Fios, de 5 milímetros, na cor rosa choque. Mas você pode usar aí também o fio náutico, ele é muito parecido, tá? Tem praticamente a mesma espessura e você vai chegar aí no mesmo resultado. Então, se você quiser usar um fio náutico aí de qualquer marca que você encontra aí nos armarinhos mais facilmente, você vai chegar no mesmo resultado. E aí, a gente vai usar também uma agulha de crochê de 5 milímetros, 2 marcadores de ponto, agulha de tapeçaria para fazer a costura ali das laterais da bolsa, uma agulha de costura normal para costurar os botões, eu vou usar esses aqui que são de imã, linha, geralmente eu uso uma linha que ela é invisível, né, para ficar um acabamento mais bonitinho, mas eu vou usar essa aqui branquinha para vocês conseguirem visualizar aí melhor no vídeo. Um isqueiro, porque essa linha, a gente quando corta, a gente queima a pontinha dela. Então, eu vou precisar de um isqueiro, tesoura e a alça, que eu vou usar essa aqui, que ela tem esse mosquetão articulado, pra gente poder adicionar ou retirar aí, mas é opcional. Você pode usar a bolsa, como eu falei também, só como uma clutch, e aí não precisa da alça. Vamos começar? Bom, gente, para começar, eu vou precisar fazer 32 correntinhas. E aí, eu vou usar o nozinho inicial aqui, já como uma correntinha. Então, eu já conto como a minha primeira correntinha e vou fazer o total aí de 32 correntinhas. Se você não sabe fazer as correntinhas, tem uma série de vídeos aqui no canal onde eu ensino. E para fazer essa bolsa eu vou usar aí o ponto meio alto, também tem um vídeo mostrando como fazer. Então, é só você ir lá, dar uma treinadinha e voltar aqui que você vai conseguir fazer essa peça. Bom, fiz aqui as minhas 32 correntinhas, contando com o nozinho inicial. Vou subir mais 2 correntes, que eu vou trabalhar aqui com ponto meio alto. Então, essas 2 correntes vão ser aqui a da curva. Vou pular essas 2 correntes que eu fiz agora, dou a volta aqui no fio e entro no meio da correntinha e tiro tudo de uma vez. Esse é o ponto meio alto. E vou seguir fazendo pontos meio altos até chegar lá no meu nozinho inicial. Bom, gente, cheguei aqui no meu nozinho inicial, tá? Vai sempre ajeitando a peça, tá? Para os pontos ficarem alinhadinhos, tá? É importante, enquanto você tá fazendo, você ir ajeitando, dando uma ajeitadinha na peça. Então, aqui no meu nozinho inicial, eu vou fazer o meu primeiro ponto meio alto. Opa, escapou aqui. Fiz o meu primeiro ponto meio alto. Dá uma seguradinha aqui, tá? Cuidado pra não escapar, porque a gente tá trabalhando no nozinho. Então, só ficar atento aqui pra não soltar. Nesse ponto que eu fiz aqui, o primeiro, eu vou colocar o meu marcadorzinho aqui de ponto. Vou fazer mais um ponto no mesmo espaço aqui desse nozinho inicial. Vai dando uma ajeitadinha aí nele, que como é o nozinho, né, ele vai abrindo. E vou fazer o terceiro ponto no mesmo lugar desse nozinho inicial. E aí, vou apertando ele, ó, pra ele fechar, tá? E vou pôr o meu marcadorzinho de ponto aqui nesse terceiro pontinho que eu fiz no meu nozinho inicial, tá? Então, aperto ele bem aqui, ó, porque aqui a gente vai fazer agora a voltinha, a gente vai voltar desse lado aqui. A gente fez os 32 pontos aqui desse lado, e agora a gente vai voltar fazendo desse outro lado aqui. E pra fazer do outro lado, aí, por que que a gente usou o nozinho inicial? Pra gente conseguir fazer esse aperto aqui, ó, e não ficar um buraco, tá?
se a gente usasse a primeira correntinha, a gente ia ficar um buraquinho aqui mais larguinho. E como a gente usa aí o nó inicial, a gente consegue fazer esse ajuste. Então, eu vou continuar aqui do outro lado, vou dar a volta aqui na minha linha para fazer o ponto meio alto. E aí, ó, eu vou entrar embaixo dos pontinhos aqui que eu fiz do outro lado, tá? Ó, nesses buraquinhos aqui embaixo, tem a correntinha aqui, ó, que ela fica bem escondidinha. Mas eu vou sempre me nortear aqui, que eu vou fazer os pontinhos nesse buraquinho que fica embaixo do ponto que eu fiz do outro lado. E aí, eu já vou escondendo esse fiozinho aqui inicial do nozinho. Então, como que eu vou fazer? Dou a volta aqui na agulha, entro de baixo aqui, ó, do outro pontinho que eu fiz, e vou passando esse fio aqui por cima, ó, pra mim já ir escondendo ele, tá? E faço o meu nozinho, ó, já vai fazendo a voltinha. Puxo, vou escondendo o fio aqui e faço o meu pontinho meio alto. E vou seguir até chegar no último ponto aqui no comecinho. Bom, chegando aqui no finalzinho desse fio que eu tô escondendo, eu gosto de fazer o seguinte, dou uma puxadinha aqui nele, ó, pra fazer mais um ponto. Venho aqui com o meu isqueiro e dou uma queimadinha aqui na ponta, ó. Tentando pegar aqui a parte azul, ó, só pra dar uma derretidinha. E aí, eu puxo esse fio, puxo aqui, né, o meu trabalho, que o fio, ele vai correr lá pra dentro. E como ele derreter um pouquinho, ó, ele já vai ficar grudado lá. Então, fica mais firme o trabalho. E aí, eu continuo fazendo aqui os meus pontos meio altos, até chegar aqui no comecinho da peça. Bom, cheguei aqui no último ponto. Para você ter certeza que tá certinho aí a quantidade de pontos que você fez, tem que ter 32 pontos desse lado, contando aqui desse primeiro pontinho que tá no marcador. Então, daqui até essa volta aqui, até o final dessa volta, tem que ter 32 pontos. E desse lado também 32 pontos até esse marcador aqui. Então, 32 de cada lado até o marcador e mais esse pontinho aqui da volta. Então, aqui eu vou fazer o meu último ponto desse lado, completando os 32 de cada lado. Vou subir 2 correntes, que agora eu vou virar o meu trabalho. E vou vir desse lado aqui fazendo mais 32 pontos até aqui o meu marcador. E aí, ó, subi as 2 correntinhas, dou a volta aqui na minha linha e vou entrar, ó, aqui formou as correntinhas certinho aqui na base. Então, eu vou entrar embaixo dessas correntinhas, tá, ó, dou a volta aqui, entro embaixo, puxo o fio, agora aqui, enroscou aqui. E faço meu ponto alto. E vou fazendo até chegar lá no meu marcador. E aí, eu vou explicar pra vocês como que vai ser na voltinha lá, que a gente tá com os marcadores de ponto. Bom, cheguei aqui no meu marcador, vou tirar ele aqui pra gente fazer o ponto. Vou fazer aqui, ó, o primeiro ponto meio alto, na correntinha aqui que tava com o meu marcador. E já vou pôr de novo aqui o meu marcador nesse pontinho que eu fiz, pra mim não me perder, tá? E aí, nessa volta, como que a gente vai trabalhar essa curvinha aqui? A gente vai fazer 2 pontos em cada correntinha dessa curva. Então, fiz aqui o primeiro, já coloquei o marcador pra ver onde que eu começo. Faço mais um no mesmo lugar. A correntinha aqui do meio também vou fazer 2 pontos no mesmo lugar.
tiro aqui o marcadorzinho, vou fazer mais um ponto e o segundo aqui no mesmo lugar. E ponho o meu marcador aqui nesse último que eu fiz. Então, aqui, ó, eu fiquei com 6 pontos, tá? O primeiro aqui com o marcador, 2, 3, 4, 5, 6, e o marcador aqui no último, pra mim saber onde eu começo e onde eu termino. E aí, nas próximas, que eu já fui aqui pro outro lado, né? Virei o trabalho. Os passarinhos. E vou continuar fazendo um ponto em cada correntinha, até chegar ali no final. Então, eu faço 2 em cada ponto só aqui na volta e continuo fazendo um ponto meio alto em cada correntinha até chegar aqui no final. Então, aqui eu tô considerando já a minha segunda volta. A primeira volta eu fiz 3 pontos aqui na voltinha. A minha segunda volta eu fiz 2 pontos em cada ponto aqui na voltinha, onde ficam os marcadores, e sigo fazendo um ponto em cada correntinha até o final dessa volta. Cheguei aqui na voltinha da minha terceira carreira, vou tirar aqui o marcador, vou sempre começar agora com um ponto sozinho, já ponho o meu marcador aqui, aonde eu comecei, pra mim não me perder da onde é o começo dessa voltinha, e no próximo eu vou fazer 2 pontos no mesmo espaço. 1, 2. Fiz um sozinho, 2 no mesmo espaço. Agora eu vou fazer um sozinho e 2 no mesmo espaço. 1, 2. Um sozinho. Cheguei aqui no meu outro marcadorzinho. E vou terminar com 2 no mesmo espaço. E no último que eu faço, eu ponho o meu marcador aqui pra mim não me perder. Então, eu sempre vou pôr o marcador aqui na onde eu começo e aonde eu termino. E nessa volta, então, eu fiquei com um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho, um aumento, terminando com um aumento, que são os 2 pontinhos juntos. E vou seguir fazendo depois da voltinha aqui, depois das marcações, só um ponto em cada ponto, até o final dessa carreira. Vou chegar no final, subir as 2 correntes, virar o trabalho e vir de novo aqui até chegar no marcador, tá? E aí eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer a voltinha aqui na minha 4ª carreira. Bom, cheguei aqui na minha 4ª volta, vou tirar aqui o meu marcadorzinho e vou começar aqui nessa voltinha com 2 pontos sozinhos. Fiz o meu primeiro, pus o marcador de volta. O segundo sozinho na próxima correntinha. E agora eu vou fazer o meu aumento na terceira correntinha dessa volta. 2 pontos no mesmo lugar. E mais 2 sozinhos. Já tô virando aqui. Vai sempre ajeitando o trabalho, tá, gente? Pra ficar mais retinho. Vou fazer o meu aumento. Mais 2 pontos sozinhos. E vou terminar sempre, então, com o aumento aqui no meu último marcadorzinho. Fiz um e o segundo no mesmo lugar.
E na última, ponho um marcadorzinho aqui de novo, pra mim não me perder. E vou continuar de novo aqui, depois da volta aqui, que tá os marcadorzinhos, com um ponto sobre cada correntinha. Até o final, subo as duas correntinhas da volta e vou voltar de novo aqui no meu marcadorzinho. Bom, chegamos aqui na nossa quinta volta e aqui eu vou começar agora com 3 pontos sozinhos. Vou fazer o primeiro, então, aqui, aonde estava o meu marcador. Já ponho ele de volta aqui para saber onde eu comecei. Vou fazer, então, um total de 3 pontos sozinhos para começar essa volta. E aí, eu faço o meu aumento. Vou fazer o primeiro e o segundo ponto no mesmo lugar. E agora, sigo com mais 3 pontos sozinhos. 2 e 3. O próximo, o meu aumento, 2 pontos no mesmo lugar. 2 e 3 pontos sozinhos. 1, 2 e 3. Cheguei no meu marcador e vou terminar, então, com um aumento. 2 pontos. 2. E pôr meu marcador aqui de volta. Pra saber aqui onde termina a minha voltinha. E essa é a última carreira onde eu vou fazer esses aumentos, tá? Eu vou continuar aqui até o final dessa carreira, fazendo um ponto sobre cada correntinha, até aqui o final, subo as 2 correntes e volto até o marcador aqui. E aí, a gente vai começar a fazer um ponto diferente. Bom, agora a gente vai trabalhar com o ponto puff, que é esse ponto aqui, tá? Que vai dar esse detalhe aqui na aba da bolsa. Como que eu faço esse ponto? Bom, a gente vai começar agora 2 correntinhas antes da onde tá aqui o meu marcador, tá? Então, aqui, eu vou passar a linha na minha agulha, vou entrar embaixo dessa correntinha, puxar o fio, passar de novo o fio aqui na minha agulha, entro embaixo da correntinha e puxo o fio novamente. E pela terceira vez, eu passo o fio aqui na minha agulha, entro embaixo da correntinha e puxo esse fio lá do rolo. E agora eu vou passar esse fio aqui por dentro de tudo isso. Fecho e subo uma corrente. Fiz aqui o primeiro ponto puff. Para continuar, eu vou pular uma correntinha, que foi essa aqui também que eu subi, tá? Então, eu pulo uma correntinha. Então, eu vou entrar onde tá o meu marcadorzinho aqui. Já posso tirar ele, não preciso voltar com ele. Aí, eu passo o fio aqui na minha agulha, entro embaixo da correntinha e puxo o fio uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E aí, tenta deixar um pouquinho folgado aqui, né, na agulha, dá uma alargadinha assim, ó, pra você conseguir passar aqui por dentro com um pouco mais de facilidade, tá? Nas primeiras vezes pode ser um pouquinho difícil, mas você vai pegando o jeito aí, tá? Então, subi uma correntinha, pulo uma aqui também, dou a volta na agulha, 1, 2,
3 vezes. E passo por dentro de todos eles, ó. Vai devagarzinho, assim, dando uma giradinha aqui na agulha, ó. Que às vezes pode ficar mais fácil, tá? Fecho e subo uma corrente. Já fiz 3 pontinhos aqui. Vou seguir aqui pulando uma correntinha. Passo 1, 2 e 3. Opa! 3 vezes embaixo aqui da correntinha. E tiro tudo. Fecho. Subo uma corrente. Pulo uma correntinha e vou na próxima. 1, 2 e 3. E tiro tudo. Fecho, subo uma corrente, pulo uma, de novo, 1, 2 e 3. E tiro tudo de uma vez. Fecho uma corrente. Vai dando uma ajeitadinha, tá, gente? Vou pular uma corrente. 1, 2 e 3. E tiro tudo de uma vez. Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pra minha oitava. 1, 2 e 3. Tiro tudo, fecho e subo uma corrente. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O total, eu vou fazer 9. Então, eu vou pro meu último ponto puff aqui. Vou tirar aqui o meu marcador, então. Não vou mais precisar usar eles. E vou fazer o último ponto puff. 1, 2 e 3 vezes. Tiro todos e fecho. Aí eu não vou precisar subir uma corrente, porque eu não vou mais pular correntinha aqui, tá? Fiz os 9 pontos puff, só fechei e agora vou continuar trabalhando com pontos altos aqui nessa lateral. Bom, tô aqui na minha 7ª volta e cheguei na altura aqui da onde a gente fez o ponto puff. Como que eu vou continuar? Eu vou seguir fazendo aqui nas correntinhas, pontos meio altos mesmo, tá? E aqui, ó, na onde tem o pontinho puff, eu vou entrar nesse buraquinho aqui dele, ó. E faço o ponto meio alto. Fiz esse aqui no buraquinho, que ficou aqui praticamente no meio do pontinho puff. E agora eu vou fazer nesse espaço aqui. E aí, eu vou fazer 2 pontos meio altos, entrando aqui, ó, no meio desse espaço mesmo, tá? Só pra ele ficar bem preenchido. E aí, aqui de novo, dentro do pontinho puff, ó, nesse buraquinho aqui que fica. Fiz um aqui no ponto puff e mais 2 aqui nesse espaço do meio. E aí, vai ficando bem preenchidinho, tá? Faço aqui no meio dele. E mais 2 nesse buraquinho. Certo? E aí, eu vou fazer dessa forma até chegar aqui no finalzinho. Cheguei aqui no último pontinho puff, faço o último ponto aqui no meio dele e depois sigo fazendo aqui nas correntinhas normalmente,
até o final dessa carreira. E aí, chegando no final dessa carreira, vai sempre ajeitando, tá, gente? Chegando aqui no final, eu vou subir as minhas 2 correntinhas e fazer a volta. E aí, eu não tenho mais nenhum aumento, só vou fazer ponto sobre ponto nessa que vai ser a última carreira, tá? A 8ª e a última carreira da nossa bolsa. Bom, chegamos aqui no final da nossa última carreira, foram 8 carreiras no total, tá? Vou mostrar aqui a medida para vocês terem uma base. Então, ficou aqui com mais ou menos 38 centímetros por 21 centímetros, tá? Só para vocês terem uma base. Bom, e agora como que a gente vai seguir a montagem da nossa bolsa? Eu tô com a agulha aqui na última correntinha que eu fiz. Vou puxar o fio aqui do rolo, ó. 1, 2, umas 3 vezes assim o tamanho da bolsa. Vou cortar, deixa eu puxar pra cá pra vocês verem. Vou cortar o fio. Queimar a pontinha dele aqui, ó, porque esse fio, quando a gente corta, ele dá uma desfiadinha. Então, a gente queima. Cuidado pra não queimar o dedo. Só pra ele não ficar desfiando. Dá uma sopradinha antes de apertar. E aí, aqui, eu vou puxar esse fio, ó. Passar ele aqui por dentro da minha última correntinha, tá? Bom, agora pra montar a nossa peça, é só a gente dobrar aqui a parte de baixo dela com a aba, tá? Vai ficar nesse formatinho, então a gente precisa fazer a costura aqui da lateral. Bom, pra fazer a costura aqui da lateral, eu vou fazer uma costura bem simples, tá? Eu passei o fio aqui na minha agulha de tapeçaria, tá? E eu contei aqui um tantinho legal pra ficar uma dobra num tamanho bom, seriam 13 correntinhas. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 desse lado. E do outro lado também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu vou ligar essa com essa aqui. Tô com a minha agulha aqui, ó, tá saindo o fio aqui na minha agulha. E vou passar aqui no meio da correntinha do outro lado. Passo todo o fio, ó. Já liguei aqui os 2 lados pela correntinha. E eu vou fazer esse movimento aqui, ó, entrando só na argolinha de dentro da correntinha e aqui na outra também na de dentro, ó. Passo pro outro lado e volto aqui na próxima. Entro no meio, pego uma argolinha e uma do outro lado. E vou passando o fio até chegar ali no final, tá? Uma costura bem simples, mas fica um desenho legal e fica bem seguro. Cheguei aqui nas 2 últimas, ó, elas ficam bem escondidinhas, mas tem que pegar certinho aqui, ó. Uma perninha de um lado e a outra aqui, ó. Opa, uma, sair lá na outra, ó. E passo meu fio aqui. E esse fio que sobrou, eu vou passar aqui num pontinho bem próximo, ó, achar um buraquinho bem próximo aqui, pra ficar bem discreto, e vou jogar ele lá pra dentro, ó. Aqui pra dentro da minha peça, passo todo ele lá pra dentro, de forma que aqui na frente, ó, não fique aparecendo, tá? E aí, depois a gente vai esconder esse fio aqui por dentro da bolsa. Bom, aqui do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? 13 pontos aqui de cada lado. A única diferença é que meu fio, ele não tá preso aqui na peça, né? Então, eu passo aqui, ó, passei o fio aqui, mas ele ficou solto aqui. Quando a gente finalizar, eu vou esconder ele lá pra dentro também e vou amarrar e prender ele, tá? Então, deixo um tantinho aqui no começo, ó, passei já aqui,
E vou nos próximos pontos aqui, ó, do mesmo jeitinho que eu fui lá daquele lado. Aí, só cuidado pra essa linha inicial ficar aqui, que a gente vai amarrar e esconder ela depois, tá? E vou passando aqui do mesmo jeitinho que eu fiz lá do outro lado. Laterais costuradas, joguei as sobrinhas de fio lá pra dentro, ó, estão aqui dentro da nossa bolsa. Dá uma conferida se ficou certinho, se ficou legal a altura aqui da dobra da aba, que às vezes você tá fazendo com uma linha diferente, o seu ponto pode ser um pouquinho diferente e dá uma diferencinha. Aí você adapta, tá? Pode fazer mais, pegar mais pontos ou menos pontos aqui na lateral para fazer a costura, mas ficar uma altura legal aqui da aba, né? Ficar proporcional, para ficar no formatinho legal. Já tá o formato da nossa bolsa, só falta agora a gente fazer a costura do botãozinho, que eu vou pôr aqui. Mas antes eu vou mostrar pra vocês como que eu escondo esses fiozinhos aqui de dentro. O que que eu faço pra ficar mais fácil? Eu viro minha bolsa aqui, ó, do avesso. Vai com cuidado aí só pra não soltar, mas pode virar ela do avesso pra ficar mais fácil de você visualizar aí e esconder certinho os fios, tá? Eu tenho 3 sobrinhas aqui do final e uma aqui do meu começo. Como que eu faço? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Pegar essa aqui, vou passar aqui na minha agulha de tapeçaria, passei o fio, e aí eu vou escondendo ele aqui, ó, por baixo dos pontos, tá? Com bastante cuidado, ó, sem forçar muito. Aqui ele não passou, não força não, tá? Vai de novo, porque às vezes você pode desfiar a sua linha aí, ó. Vai com cuidado, passa pra ficar escondido, mesmo que fique por dentro, que fique de forma imperceptível, né? Pra ficar um acabamento legal da bolsa. Você pode ir subindo aqui, ó, nas laterais, bem próximo, pra não ficar aparecendo. Vai passando por baixo, assim, dos seus pontinhos. E aí, você pode escolher aqui um pontinho mais escondidinho, ó, passa assim, pra dar um nozinho e ficar mais firme também, ó. Você passa, não passa tudo, deixa uma argolinha, passa a linha aqui por dentro. Ó, e forma um nozinho. Dá uma puxada, mas com cuidado pra não estragar o ponto, não ficar repuxado, não ficar aparecendo, tá? Mas dei um nozinho pra ficar mais firme e continuo passando aqui, ó, por baixo de outros pontinhos, pra mim esconder esse fio, tá? Você pode passar por mais, fazer mais nozinhos pra ficar bem firme, ó, vai ajeitando pra não ficar aparecendo. E aí, quando você achar que tá bem seguro, não tanto legal, vem até aqui assim, você corta o fio. Deixa eu tirar aqui da minha agulha. Você pode cortar ele aqui bem rente. Aí, ó, cuidado, porque quando você corta, ele dá uma desfiadinha. Então, pra você pegar ele aqui, ó, pega com cuidado, dá uma puxadinha, ó, já tá desfiadinho. Mas puxa ele aqui pra fora assim, ó. Vem com isqueiro e queima aqui a pontinha dele, ó. Deu uma derretidinha, você puxa ele lá pra dentro, ó. E ele vai colar lá dentro, embaixo aqui do seu pontinho, ó. Sempre com cuidado, tá? E aí, você vai fazer isso em todas as pontinhas que tiverem aí. Bom, agora só falta a gente fazer a costura do fecho da bolsa, que é esse botão imantado. Vem assim o parzinho. A parte mais fininha a gente sempre põe aqui na aba e a mais grossinha aqui na base da bolsa. Pra fazer a costura, eu peguei aqui uma linha comum mesmo, dobrei ela no meio pra passar aqui na minha agulha, vou mostrar aqui pra vocês. De forma, ó, que fica esse elinho aqui na ponta. E aqui as duas pontinhas, tá? E aí, como que eu faço essa costura? Eu coloco o botão aqui bem centralizado, tiro aqui a medida, ó, se vai dar certinho, onde vai ficar o outro de cima. Centralizo ele
E aí, passo a minha agulha, ó, por baixo de um desses pontinhos aqui. Passo nesse espacinho aqui, ó, do botão. Puxo a minha linha, sem perder o finalzinho dela, ó, que ficou aquele elinho. Que aí eu passo minha agulha no meio do elinho e puxo, que aí ela já vai ficar presa, tá? E aí eu vou passando aqui depois, ó, ela já ficou presa ali na bolsa. E eu posso fazer só esse movimento agora, ó, de vai e vem, que a minha agulha já tá bem presinha. Aí, pra passar pro outro lado, eu passo aqui umas 3 vezes e vou depois com a agulha aqui por baixo dos pontos pra sair lá do outro lado. Sair do outro lado aqui, de forma, ó, que não fique aparecendo. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Entro aqui por baixo de algum pontinho, entro no meio desse elinho aqui, ó, do meu botão. E vou fazendo esse movimento de vai e vem. Tá? E aí, vou fazendo as 4 pontinhas aqui do meu botão. E aí, depois que eu fiz os 4 ladinhos aqui pra finalizar, eu venho aqui embaixo de um pontinho, passo aqui a minha agulha, mas não passo todo, ó, deixo um elinho aqui, passo por dentro pra dar um nozinho. E aí, posso fazer isso umas 3 vezes pra ficar bem firme, e aí é só cortar a linha, que já tá bem preso. Prontinho, gente, temos a nossa bolsa pronta. Nesse outro exemplo aqui, ó, eu fiz a costura do botão com a linha invisível, tá? Fica um acabamento mais bonitinho, ó. É esse modelo aqui de linha, é bem fácil de achar aí nos armarinhos. Coloquei aqui também uma etiquetinha de borda, você pode pôr uma etiquetinha aí com o seu nome, aquela outra mais tradicionalzinha aqui na ponta, vai ficar um charme, tá? E a alça que eu uso, nesse caso, a gente pode usar ela assim como clutch, como eu falei no começo, mas eu tenho também essa alça aqui de corrente, que eu tenho essa argola articulada, que fica bem prático, né? Pra você ou sua cliente aí pôr e tirar de acordo com a ocasião que ela for usar. É só pôr aqui, ó, na lateralzinha. Aqui do outro lado. Prontinho, ó. Daí fica um charme também pra usar transversal, tiracolo. E aí fica uma peça super versátil para você usar em várias ocasiões, oferecer para suas clientes. Então, se você gostou, não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Me marca lá na sua rede social se você fizer essa peça, eu vou adorar ver como ficou o seu resultado. Um beijo e até a próxima!